Fala Tubarão, seja muito bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as 5 fases que todo negócio precisa atravessar se quiser um dia ser grande. Olha, todos os dias eu estou em contato com inúmeros empreendedores, empresários, pessoas que já abriram negócio, já perderam negócio, que estão empreendendo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta atividade, inclusive pessoas que querem abrir negócio. E uma grande característica na maioria deles é que esse negócio, essa ideia, esse empreendimento, ele seja grande, seja do tamanho, seja capaz de realizar os sonhos que a pessoa tem, que o dono do negócio tem, que a pessoa que está querendo abrir um negócio tem. Só que quando é no dia a dia, na porrada, num dia após o outro, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, são os períodos mais difíceis, principalmente o primeiro e o segundo ano de toda empresa, as coisas elas tendem a não funcionar daquela forma romântica da qual a gente acreditava e pensava que iria acontecer. Mas um dos grandes erros do dia a dia é não se entender o momento em que a empresa está e nesse momento o que se deve dar prioridade. Cada fase em que a empresa se encontra, você precisa dar prioridade em alguma coisa. E aqui eu trouxe as 5 fases de um negócio que a gente vai passar de forma breve em todos eles. A primeira fase de todo negócio é a fase de criatividade e vendas. Por que criatividade? Porque é da onde a gente cria o negócio para colocar ele no mercado. E vendas, lógico, porque nossa primeira missão é a validação. O nosso foco dessa primeira fase na gestão do pequeno negócio é fazer, ou seja, produzir e vender. Produzir e vender. E isso vai validar o nosso negócio. Validar como? Validar frente ao mercado, frente aos clientes, ver se realmente é isso, se essa tua ideia ela tem match com o negócio. Tá? Existem formas da gente rever isso, pesquisa de mercado e tudo mais, mas a empresa ela realmente acontece após a primeira venda. O nosso tipo de gerenciamento nessa primeira fase, ele é muito voltado para o eu presa. É o dono que decide tudo, tudo passa e flui pelo dono e por aí vai. Né? E lógico, porque a empresa é pequena, o dinheiro para tracionar ainda é pouco e por conta disso, inclusive, vem os tipos de recompensa. Como a gente precisa colocar pessoas no negócio, muitas vezes para dar velocidade àquilo que a gente está fazendo, o que nós fazemos? Convidamos pessoas para serem nossos sócios. Então, o tipo de recompensa, nesse caso, é um tipo societário, tá? E qual é o nosso maior desafio para a gente sair dessa fase de validação, de vendas, de estruturação, para ir para uma segunda fase, que é a fase de gestão, né? É justamente a liderança, é eu saber que as coisas precisam sair um pouco da minha cabeça e começar a se desenvolver sem que eu esteja lá, né? Então, nós temos uma segunda fase, que é a fase da gestão. A empresa cresceu, eu comecei a vender e consegui vender, eu tenho já um número considerado de clientes, eu tenho uma carteira de clientes que me atendem, me sustentam e fazem com que eu cresça. Eu preciso colocar agora nesse segundo ponto a gestão do negócio. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a eficiência, porque as coisas acontecem meio que ainda de bolo. Então, qual é o meu foco agora? É cortar os custos, aumentar a minha eficiência, a minha eficácia da operação principalmente. E com isso, eu vou colocando gestão ali, eu tiro um pouco daquela informalidade, né, do eu presa, e eu começo a ser um pouco mais diretivo, um pouco mais ainda centralizado, mas um pouco mais funcional, né? Então, o meu foco, ele deixa de ser um pouco ali a estrutura comercial e passa a ser a otimização do negócio como um todo. Como que eu otimizo? Primeiro, eu corto custos para que eu possa, fazendo o que eu estou fazendo, aumentar a minha margem de lucro. E lógico, o meu maior desafio nesse momento para eu sair dessa fase 2, para ir para uma fase 3, o meu maior desafio é a autonomia, é ganhar autonomia, fazer com que a empresa ganhe autonomia e também os meus funcionários, principalmente, para que eles ganhem autonomia. Entro então numa terceira fase, que aí sim é uma fase de liderança, de delegação. O que acontece? O meu foco agora, ele deixa de ser o corte de custos para aumento, ele passa a ser o aumento da eficiência, da lucratividade da empresa. Então eu tenho ali algo que já está minimamente com gestão, eu tenho ali algo que já está tracionado com vendas, eu tenho ali uma saúde financeira, um caixa financeiro do negócio e eu passo para a segunda fase, que é uma fase de gestão. Organizo tudo. Só que organizar só não basta. Eu preciso
fazer com que minha empresa renda mais, tenha mais lucratividade. É quando eu começo a pensar em expansão de mercado nessa terceira fase. Eu tiro um pouco para eu expandir, lógico, eu preciso descentralizar, tirar do eu preso, tirar da cabeça do dono o poder de decisão e ser mais delegativo, começar a bonificar as pessoas pela individualização, pela autonomia que elas ganharam, que era o desafio da última fase. E o que acontece quando a gente atravessa essa fase? Muitas das vezes, quando a gente está atravessando essa fase, a gente tem aquele sentimento de que a gente está perdendo o controle da empresa. Por quê? Porque é uma empresa que eu criei, é uma empresa que eu cuidei, que é uma empresa que eu alimentei, que eu coloquei dinheiro, que eu tratei tão bem como se fosse uma filha, e agora outras pessoas começam a mandar nela. Então, meu maior desafio é primeiro, largar um pouco a mão de ser o cara que manda, né? Literalmente o cara que só manda, só o único cara que manda, e lógico, como eu estou expandindo, perdendo um pouco do tato das coisas que estão acontecendo, o meu maior desafio aqui é o controle das coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque as coisas passam a acontecer um pouco mais distante. É quando a gente começa a vencer esse desafio do controle, esse desafio da autonomia mesmo das pessoas, é que eu vou para uma fase 4. O que é a fase 4? A fase 4, nós já passamos pelo processo de tração, gestão, a liderança, e agora a gente precisa consolidar tudo isso que aconteceu. Então é uma fase onde o foco da gestão está na consolidação. A gente já expandiu e as coisas estão acontecendo um pouco mais distante de mim, então a gente precisa consolidar a cultura organizacional. O que acontece? A estrutura ela deixa de ser ela já deixou de ser um pouco descentralizada, mas ela passa a ser também por grupos de trabalho, grupos de projeto, grupos de produto, né? O nosso tipo de gerenciamento é um gerenciamento mais voltado para números, para dados, né? Um controle excessivo de dados, ou seja, a mensuração de tudo que está acontecendo em tempo real. Então, o que acontece? Como as coisas estão acontecendo um pouco mais distante, o meu foco ele tem que ser o quê? O investimento para que a gente possa expandir cada vez mais. A empresa já está consolidada, tem gestão, tem liderança, as coisas já funcionam e agora eu quero investir mais para que ela venha a crescer. Como as coisas estão acontecendo um pouquinho mais distante, eu preciso também mudar a minha forma de recompensa nas pessoas que estão trabalhando. Eu começo, principalmente com a liderança, a compartilhar lucros. É diferente lá da primeira fase, que era entregar à sociedade parte da empresa, mas agora é um programa de recompensa dos lucros. O que acontece? Quando a gente começa a fazer isso, a gente tem ali uma crise de ego. Por que a gente tem uma crise de ego? Porque as coisas começam a ser vistas como um certo diferencial. Não é mais qualquer empresa. É uma empresa grande, uma empresa que compartilha lucros, que compartilha ação, pautada em investimento, controle excessivo de dados, a gestão ela é muito mais criteriosa, né? Os grupos, a consolidação ela está sendo implantada, então a gente começa a ter uma crise de ego. A gente chama essa crise de crescimento de red carpet, né? Que em referência ali ao tapete vermelho de Hollywood. Vencendo essa crise de ego, a gente começa a entrar na quinta fase, que é uma fase de sucessão ou de colaboração, tá? Que o nosso foco é resolver problemas e continuar inovando. Nós temos, enquanto pequenos, uma grande vantagem competitiva em cima dos grandes. Por quê? Porque a gente tem muito mais facilidade de pivotar negócios e projetos. E o grande não. Então, o grande foco da gestão, quando a empresa já está na quinta fase, é continuar inovando, resolvendo problemas e continuar inovando. A gente pode ver aí as empresas como Magalu, né, que a gente vê isso de uma forma muito ávida, comprando novos negócios para colocar ali naquele ecossistema e continuar sendo líder de mercado. O desafio é gigantesco de se fazer isso. Por isso que a estrutura organizacional não é mais só de grupo, mas squads, onde cada um é responsável pelos seus resultados e projetos e objetivos, etc. Isso, lógico, de forma participativa, né? O nosso tipo de gerenciamento ele passa a ser participativo. O ecossistema, composto por cada um desses squads, desses pequenos grupos, dessas pequenas empresas, se for o caso, ele contribui para o ecossistema chamado empresa no geral, tá? Então, esse grupo de trabalho, ele passa a ter um sistema de controle justamente
baseado nas definições de cada grupo e não no geral. Lógico que tudo contribui para o grande. E o tipo de recompensa ele passa a ser team bônus. Cada squad tem o seu bônus, tem a sua bonificação e a sua forma de se consolidar em relação à recompensa. Qual o desafio que a gente tem para sair da quinta fase? É uma boa pergunta, cada empresa tem a sua. Mas o que eu quero que você foque em relação ao que eu estou falando aqui? Mais de 90% das micro e pequenas empresas não chegam na terceira fase, não conseguem sair da terceira fase. E muitas dessas empresas, a grande maioria dessas empresas, não conseguem sair da segunda fase. Por quê? Porque o dono ele tende a ter um controle excessivo sobre aquilo que está acontecendo e isso é ruim. Então você precisa entender as 5 fases do negócio e saber exatamente o que você precisa fazer em cada uma delas para que você não se torne um escravo do seu negócio. Ok? E se você quiser essa tabela de referência que eu uso, que eu criei aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, eu fiz uma live um dia desses sobre isso e eu disponibilizei essa tabela lá no nosso grupo do Telegram. Então, aqui embaixo tem a nossa descrição do link do Telegram, tem um link na descrição, tem um link do Telegram, quase que não sai. Você clica nesse link, vai lá, você pega essa tabela e aproveita já, se inscreve nesse canal lá no Telegram e acompanha tudo que a gente está fazendo em tempo real. Beleza? Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.